E aí, tudo bem com você? Para quem está chegando agora, muito prazer. O meu nome é Keila Mota, eu sou médica e a minha proposta é te ajudar a chegar na sua melhor performance em saúde. E você que já é de casa, já me acompanha, já conhece meu trabalho, seja super bem-vindo novamente. Continue aqui comigo porque o tema de hoje é jejum intermitente. Mas antes, já aperta o coraçãozinho aqui e continua me seguindo, vem muita coisa boa por aí. Existem muitas formas diferentes de fazer jejum intermitente. Os métodos variam no número, nos dias de jejum, na quantidade de calorias. O jejum intermitente envolve a abstenção total ou parcial de comer por um determinado período de tempo, antes de comer regularmente novamente. Muitos estudos sugerem que essa forma de alimentação pode oferecer benefícios como perda de gordura, melhor saúde e longevidade. E afirmam ainda que um programa de jejum intermitente é mais fácil de manter do que as dietas tradicionais com controle de caloria. Cada pessoa pode experimentar o jejum intermitente à sua maneira. Os diferentes estilos se adaptam a pessoas diferentes, mas claro, com o acompanhamento de um profissional. Hoje eu vou falar para vocês as 7 maneiras mais populares de fazer jejum intermitente. A primeira é a jejum de 12 horas por dia. As regras dessa dieta são muito simples. Em princípio, você deve decidir sobre um período de 12 horas de jejum todos os dias e segui-lo. De acordo com alguns pesquisadores, o jejum de 10 a 16 horas pode fazer com que o corpo converta seus estoques de gordura em energia, liberando cetonas na corrente sanguínea. Isso deve estimular a perda de peso. Esse tipo de plano de jejum intermitente pode ser uma boa opção para os iniciantes. Isso ocorre porque o período de jejum é relativamente curto. Grande parte do jejum ocorre durante o sono e a pessoa pode consumir o mesmo número de calorias por dia. A maneira mais fácil de fazer o jejum de 12 horas é incluir o tempo de sono na janela de jejum. Por exemplo, uma pessoa pode escolher jejuar entre 19 horas e 7 horas. Sendo assim, ela teria que terminar o jantar antes das 19 e não tomar o café da manhã até às 7 horas. Mas na maioria das vezes ela faria todo esse tempo dormindo. A segunda maneira é jejuando por 16 horas. Nesse jejum, deixando uma janela de alimentação de 8 horas, é conhecido como jejum 16 por 8. Esse tipo de jejum intermitente pode ser útil para alguém que já experimentou o jejum de 12 horas, mas não percebeu nenhum benefício. Nesse jejum, o jantar geralmente termina às 20 horas e o café da manhã não é consumido no dia seguinte. Um estudo feito em ratos descobriu que limitar a janela de alimentação em 8 horas os protegeu da obesidade, da inflamação, diabetes e doenças hepáticas, mesmo quando eles consumiam a mesma quantidade total de calorias que os ratos que comiam a qualquer momento. Um terceiro tipo de jejum é fazê-lo em 2 dias da semana. Pessoas nessa dieta comem quantidades regulares de alimentos saudáveis por 5 dias e reduzem a ingestão de calorias nos outros 2 dias. É comum que as pessoas separem seus dias de jejum em uma semana. Por exemplo, eles podem jejuar na segunda e quinta-feira e comer normalmente nos outros dias. Um estudo na Espanha envolvendo 107 mulheres com sobrepeso ou obesas descobriu que restringir calorias 2 vezes por semana e restringi-las continuamente levou a uma perda de peso semelhante. O estudo também descobriu que esta dieta reduziu os níveis de insulina e melhorou a sensibilidade da insulina entre os participantes. Um pequeno estudo avaliou ainda que efeitos desse estilo de jejum em 23 mulheres com sobrepeso, ao longo de um ciclo menstrual, as mulheres perderam 4,8% do seu peso corporal. No entanto, essas medidas voltaram ao normal para a maioria das mulheres após 5 dias de dieta normal, habitual. Uma quarta maneira de se fazer jejum intermitente é jejuar em dias alternados.
Para algumas pessoas, o jejum em dias alternados significa evitar alimentos sólidos nos dias de jejum, enquanto outras pessoas preferem consumir até 500 calorias no dia em que não estão jejuando. Geralmente optam por comer o quanto quiserem. Um estudo relata que o jejum em dias alternados é eficaz para perda de peso e saúde cardíaca em adultos saudáveis com excesso de peso. Os pesquisadores descobriram ainda que os 32 participantes perderam uma média de 5,2 quilos em um período de 12 semanas. O jejum em dias alternados é uma forma muito extrema de jejum intermitente e pode não ser adequado para iniciantes ou para pessoas com certas condições médicas. E para muitos pode ser difícil manter esse tipo de jejum a longo prazo. Já a quinta maneira é o jejum de 24 horas. O jejum completo de 1 ou 2 dias por semana, conhecido como comer, parar, comer, envolve não comer alimentos por 24 horas seguidas. Muitas pessoas jejuam do café da manhã ao café da manhã ou do almoço ao almoço. As pessoas que seguem esse plano de dieta podem beber água, chá e outras bebidas sem caloria e sem açúcar durante o período de jejum, mas eles devem voltar aos seus padrões normais de alimentação nos dias sem jejum. Comer dessa forma reduz a ingestão total de calorias de uma pessoa, mas não limita os alimentos específicos que ela pode consumir. Um jejum de 24 horas pode ser desafiador e pode causar fadiga, dor de cabeça, irritabilidade para muitas pessoas. Muitos dizem que esses efeitos diminuem com o tempo, conforme o corpo vai se ajustando com esse novo padrão de alimentação. A dica para chegar nesse nível é tentar um jejum de 12 ou 16, 18 horas antes de tentar o jejum de 24. A sexta maneira de fazer jejum intermitente é pular refeições. Essa abordagem flexível ao jejum intermitente pode ser melhor para os iniciantes. As pessoas podem decidir quais refeições pular com base no seu nível de fome ou na sua limitação de tempo. Porém, é importante que comam alimentos saudáveis em todas as refeições. O método de pular refeições tem mais probabilidade de ter sucesso quando as pessoas monitoram e respondem aos sinais de fome do seu corpo. Resumindo, as pessoas que usam esse estilo de jejum intermitente comem quando estão com fome e pulam as refeições quando não estão. Isso pode ser mais natural para algumas pessoas do que outros métodos de jejum. E a sétima e última maneira de se fazer jejum intermitente é o jejum do guerreiro. Essa dieta é uma forma relativamente extrema de jejum intermitente. A dieta do guerreiro envolve comer muito pouco, geralmente algumas porções de frutas e vegetais crus. A janela de alimentação é geralmente cerca de 4 horas. Quem segue a dieta não se alimenta por 20 horas e consome a quantidade de comida desejada pela noite. Essa forma de jejum pode ser melhor para pessoas que já experimentaram outras formas de jejum intermitente. Para algumas pessoas é muito difícil comer tanto perto da hora de dormir. Durante a fase de 4 horas em que comem, as pessoas devem se certificar que consumiram vegetais, proteínas, gorduras saudáveis, comida de qualidade. Seguidores da dieta do guerreiro afirmam que esse método queima gordura, melhora a concentração, aumenta os níveis de energia e estimula o preparo celular. Mas também existe o risco de que as pessoas que seguem essa dieta não comam nutrientes suficientes, como fibras. Isso pode afetar negativamente a saúde digestiva e imunológica. E aí, para você, qual é a forma de dieta de jejum intermitente que você mais se encaixa? Mas tem que lembrar sempre, o jejum deve ser sempre orientado por um profissional, porque cada um tem uma resposta diferente, uma necessidade de ajuste individual, tudo bem? Agora que você sabe mais sobre jejum intermitente, que tal deixar um comentário, curtir e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam também entender sobre esse assunto? Beijo grande para você e te vejo em breve.